Ei, gente, tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula, da Escola Estadual Nila Farage, e na aula de português de hoje vamos falar sobre leitura e interpretação de poemas do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, 2021. Professoras Ana Paula e Cira. Na nossa aula de hoje, vamos falar de interpretação de poemas. Não é um assunto específico de literatura, porque não é conteudista. É interpretação de poemas, que são textos literários. Como você sabe, estes textos poéticos fazem parte da linguagem conotativa, ou seja, figurada, mas subjetiva. Não tem a intenção denotativa de informar. Uma linguagem mais subjetiva, que abusa, sobretudo, do jogo de palavras. Lembre-se que tudo isso faz parte da função poética da linguagem. Lembrando também que quando se trata de interpretação, principalmente de poemas, cada um tem uma versão da sua interpretação. Cada um tem o seu olhar. Uma dica muito importante: é necessário ler pelo menos 2 vezes o poema, porque na primeira você vai ler o poema e você terá uma compreensão geral dele. Na segunda leitura, você já vai conseguir perceber detalhes daquele poema. Agora, vamos fazer a leitura e interpretação de um poema. Vamos lá? A Casa, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, pessoal, vocês percebem que fazendo apenas uma única leitura do poema, podemos apenas entender uma visão geral dele. Qual que é esta visão? Que o poema fala sobre uma casa engraçada, que não tinha nada. Pois bem, esse é o sentido de se fazer mais de uma leitura, porque de uma única leitura você poderá não entender todas as perguntas da atividade de interpretação de texto. Então, pessoal, sempre façam mais de uma leitura. Agora, vamos fazer algumas atividades sobre esse poema. Interpretação de texto, responda. Número 1. Qual é o título do texto? Fica aqui, na parte de cima do poema, o enunciado dele. A resposta é A Casa. Número 2. Quem é o autor? O nome do autor pode ficar abaixo do título ou no final do poema. No caso deste poema, quem escreveu foi Vinícius de Moraes. Número 3. Sobre o que fala o poema? O poema está falando sobre o quê? Sobre uma casa que era engraçada, não tinha nada. Número 4. Por que a casa do poema pode ser considerada engraçada? Porque o poema cita como a casa era, não é mesmo? Sem teto, não tinha chão, não tinha parede, etc. Número 5. A casa da qual o poema fala é igual ou diferente da que a gente mora? Por quê? Aí temos que analisar a casa citada no poema e a nossa casa. Ela não tinha chão, teto, parede, pinico. A nossa casa tem chão, teto, vaso, parede. Podemos concluir, então, que a casa do poema é diferente da nossa. E o porquê já citei aqui antes, na hora da análise da pergunta. A nossa casa possui teto, parede, chão e vaso, por exemplo. Número 6. Qual é o número da casa do poema? Nesta pergunta, podemos voltar e ler o poema novamente. Na última estrofe fala assim: mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0.
Então o número da casa era 0. Se liga, quando você ler o poema com atenção, 1, 2, 3 vezes, você consegue lembrar das respostas. Mas se não lembrar, é só voltar ao poema. E agora, você percebe que não é difícil fazer uma boa leitura e interpretação? Basta ficar atento ao que você está lendo e não se distrair. É necessário focar. Agora é com você. A atividade. Agora que você já aprendeu mais sobre leitura e interpretação de poemas, faça as atividades de português do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, 2021. Terceira semana. Páginas 9, 10